Pessoal, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, estamos aí. Então, beleza. Como a gente conversou à tarde, né? Falar de dinheiro é tão bom quanto ganhar. Nossa, com certeza, muito bom, né? E assim, e existem muitos, fugiu a palavra, mas muitos preconceitos, né, que se tem quanto à questão do dinheiro, né, e como se trabalha com ele. Nossa, tem muito. Tem muitas crenças, segundo os especialistas chamam, né? A gente tem Era muitas essa palavra que eu estava procurando, crenças. Era essa palavra que me fugiu. Muitas crenças crenças quanto, em relação ao quanto... dinheiro, que é natural da gente também, né? Exatamente, Uhum. exatamente. Aí hoje a gente vai Então, conversar um pouquinho sobre essas crenças, para ver o que a gente pode melhorar, de que forma a gente pode melhorar. isso mesmo. Então, deixa eu só fazer um teste aqui, Rô. Então, pessoal, podem dar um ok para nós aí se vocês estão ouvindo tanto eu quanto a Rô bem, se tá, o áudio tá bacana, a transmissão tá bacana. Vocês podem dar um ok para nós aí. E segundo, como a Rô já comentou, a gente vai vai falar um pouco sobre educação financeira, tá? A Rô, no caso, vai falar, eu vou ouvir e aprender aqui também, né, bastante. E fica aberto para vocês quanto a perguntas, tá? Então fiquem à vontade no que for surgir alguma dúvida ou que já tenham alguma dúvida e mandem as perguntas aí, a Rô vai procurar responder na medida do possível. Oi, Boa oi, noite, Paula. Paulinha. E então fiquem bem à vontade, tá? E a Rô vai se apresentar. Eu conheço a Rô conheço a Rô da escola, a gente trabalhou, de certa forma, junto, né, mas acabou não tendo muito contato, assim, mas conheço, dei aula para a pequena dela, inclusive, bem legal. E, então, assim, eu acho que trazer um pouco da experiência dela é muito bacana, eu acho extremamente enriquecedor, tá? Então, Rô, fique à vontade, tá? Então, se apresente, né? A Rô trabalha com a parte de educação financeira, eu conheci ela pela parte de educação financeira infantil, né? Então é muito bacana. Rô, fique à vontade. Muito obrigada, Everson. Eu quero primeiramente te agradecer pelo convite, né? Então, é uma grande honra estar aqui com você Ô, na tua live. Nós dois como os profs, né? E eu, eu só um minutinho, gente, porque live em casa, né? Temos uns não, sem contratempos. problema, não se As preocupe, não. crianças vêm aqui, vão para lá, e elas... Então, peço desculpas aí pelo contratempo das crianças, né? E, como você disse, nós nos conhecemos na Interpares, né? Você dando aula Uhum. de CrossFit para as crianças e eu... De CrossFit para as crianças. Isso, e eu comecei como a auxiliar da Daisy, né? Até eu me Uhum. descobri professora de educação financeira, porque eu queria muito ir para a área da educação, mas como a minha formação é totalmente administrativa e financeira, né? A minha formação Uhum. é nisso, minha especialização é nisso. E aí eu queria ir para essa área e não sabia como. Então a Deise me deu todo o suporte, a Interpares, a Dai, a Caro, toda a equipe. E aí eu comecei, e lá eu descobri que tinha aula de educação financeira que a própria Deise dava. E eu falei assim, ó, Deise, eu entendo um pouquinho, eu posso ajudar e tal. E aí eu fui assumindo, fui estudando, né? Fui me especializando, fui pesquisando, e eu acabei me apaixonando por essa disciplina, né? Aí Uhum. também descobri que eu não sabia nada de educação financeira. Que eu tenho dois filhos pequenos em casa e eu achava que ensinava os meus filhos a trabalhar com dinheiro e a se envolver, né? Mas eu quero iniciar esse bate-papo com uma frase da Cora Coralina que fala assim: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina,
Então, essa frase, Exatamente. sim, ela é maravilhosa, ela é para mim como mãe, ela é para mim como professora, ela é para mim como esposa, ela é para mim como cidadã, né? Então, toda hora eu estou buscando o conhecimento, tentando transferir, mas eu aprendo muito mais quando eu estou ensinando, né? Então, assim, Eu, aí é maravilhoso, simplesmente maravilhoso, né? E também, eu, eu, eu concordo contigo em gênero e número, eu me aproprio dessa frase, inclusive. E eu acho que depois que eu comecei a fazer né, com essas lives, que também para mim é uma coisa bem nova, depois que eu comecei. Ô, Consuelo! Oi, Consuelo, quanto tempo? Afonso, Isa, tudo bem? oi, E Bela. então, assim, a gente aprende, por essas lives, a gente aprende muito, 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 muito. Sabe, é extremamente enriquecedor essas lives. Então, a gente acaba, e fora conhecer uma ferramenta nova, né? A troca de conhecimento, ou simplesmente o ouvir mesmo, nossa, agrega muito, muito, muito. Então, assim, para a gente já ir entrando, para não ficar aqui né, só no início, não tem como Uhum, falar de dinheiro sem falar nas crenças, sem falar naquilo que você pensa sobre ele, né? Com todo mundo que eu conheço, que eu converso, todo mundo gosta de falar sobre dinheiro. Ah, o dinheiro é bom, mas e como que você pensa sobre ele? Né? Então tem uma outra frase que eu gosto muito e que ficou bastante conhecida pela Margaret Thatcher, né? Que ela fala do pensamento. Né? Ela diz assim: cuidado com seus pensamentos, pois eles se tornam suas palavras. Cuidado com suas palavras, pois elas se tornam suas ações. Cuidado com suas ações, pois elas se tornam seus hábitos. Cuidado com seus hábitos, porque eles se tornam o seu caráter. E cuidado com seu caráter, porque ele se torna o seu destino. Ou seja, tudo começa pelo seu pensamento. Né? Vem o pensamento, tem as emoções, e tem o sentimento, e tem as palavras, e tem as ações. Então, tudo é no uhum. início. Então, o que você pensa do dinheiro, apesar que todo mundo fala que pensa positivamente sobre o dinheiro, no fundo, a gente tem uma ilusão. Cria-se uma ilusão. E essa ilusão é passada é uma forma de um padrão. Eu aprendi de uma forma, penso dessa forma. Né? Você Uhum, aprendeu de uma forma e pensa daquela forma. Então, a mudança do pensamento ela é extremamente importante em relação ao dinheiro. Por quê? Porque você vai eliminando crenças negativas que, no fundo, você tem sobre ele. Que o dinheiro é difícil de conseguir, que o dinheiro uhum, você tem que se sacrificar muito para ter, que o dinheiro não traz felicidade, que o dinheiro afasta as pessoas. Então, tem um monte de crenças em relação ao dinheiro. Que o dinheiro é o que destrói o mundo, né? uhum. Então, que o nosso país está aqui da forma que está tudo por culpa do dinheiro. E não é, e daí quando eu comecei a entender que não, que o dinheiro ele é uma energia do bem, né? Por isso que a gente está falando de dinheiro com virtude, porque o dinheiro ele gosta de pessoas virtuosas. E as Pô, crianças me mostraram isso. Né? uhum. Elas me trouxeram essas virtudes mais simples, que é fácil. Né? Então, para a gente buscar, por que a gente pensa tão negativamente sobre o dinheiro, a gente tem que voltar lá na infância. Porque é lá na infância que marca muitas coisas que vão se refletir na nossa vida adulta. Por exemplo, eu vou me usar como exemplo. Eu, quando comecei a estudar e me aprofundar na disciplina, eu descobri o porquê que eu não reservava muito dinheiro na minha vida. Eu não sou uma pessoa muito gastadeira, mas eu não era. Mas eu não tinha uma reserva, eu não conseguia guardar. Eu guardava por um tempo esse dinheiro.
Por exemplo, eu guardava minhas férias e o meu 10º, né? E um pouquinho do meu salário mensalmente. Por quê? Porque eu gostava de viajar nas férias, de ir pra praia e tudo mais. Aí eu descobri, aí eu fui mais a fundo. Eu falei, mas por que que eu não reservo? Por que que eu não tenho isso? Aí eu fui lá atrás. Aí você faz um autoconhecimento. Você volta na infância e começa a relembrar de coisas que você aprendeu lá. Por exemplo, eu não fazia reservas porque o meu pai trabalhava muito. Ele tinha 4 filhos, ele era metalúrgico, uma pessoa simples, e ele era o único provedor da casa. E meu pai era muito esforçado. Tanto é que ele trabalhava numa empresa e ele chegava às 5 da manhã, saía às 6 da tarde e ia fazer um curso no Senai. Então, eu passei meses, e aos finais de semana, ele ia trabalhar para fazer hora extra. Então, eu passei meses sem ver meu pai. Aí, o que aconteceu? Eu gravei no meu subconsciente essa memória, que o dinheiro afastava meu pai de mim. Então, o que acontecia? O que aconteceu na minha vida adulta? Eu comecei a querer me livrar inconscientemente do dinheiro, porque ele me remetia a essa memória ruim, né, da minha Sim. infância. Então, aí eu comecei a fazer essa reflexão. E falei, por que eu quero me livrar de uma coisa que nos faz bem? Me faz bem. Né? Ter dinheiro na conta para pagar minhas contas, para criar os meus filhos, para ter uma vida tranquila, para ter uma qualidade de vida. Por que eu quero me livrar tanto dele? Né? E o dinheiro não aceita desaforo. Se você quer gastar, ele gasta, ele voa, porque ele gosta de movimento. Exatamente. Ele não foi feito para ficar parado, né? Eu gosto de fazer um paralelo, vou fazer um paralelo, inclusive, com a questão do dinheiro, com o exercício, tá? Sim, tem tudo a ver. Eu costumo falar sempre que o exercício, fazendo o comparativo com o dinheiro, o exercício é a mesma coisa. O que importa é como tu faz ele, tá? Então, não é o que tu faz de exercício, mas é como que tu faz ele. Porque eu posso fazer um exercício, eu posso me machucar, ele pode ser desconfortável, ele pode não ter efeito nenhum, né? De outra forma, eu posso fazer um exercício que vai me gerar saúde, que vai me gerar qualidade, que vai me gerar um retorno muito bom. Então, tudo depende de como que eu estou fazendo esse exercício. E muitas vezes, fazendo o paralelo com a experiência, algumas situações eu posso ter recebido, não ter tido uma experiência boa inicialmente com o exercício. Fui treinar em algum local, não tive uma boa experiência num primeiro contato. Então, eu associo o exercício é ruim e machuca, né? Porque eu tive essa experiência no passado e trago isso para mim no futuro. Que é o mesmo paralelo que tu fizeste com a relação do teu pai, né? Uhum. Então, e o dinheiro é a mesma coisa. É como que eu trabalho com ele, né? O que esse dinheiro representa para mim, né? Exato. E eu também aproveito o teu exemplo para dizer que o dinheiro, a gente cuida dele como se a gente, todos os dias. A gente não tem que comer, a gente não tem que beber, a gente não tem que fazer o exercício para fortalecer, para Sim. fortalecer, para ter saúde. O dinheiro é a mesma coisa. Né? Então a gente tem que pensar no dinheiro diariamente. É saudável, faz bem e ele gosta. Sim. Dizer para as crianças que o dinheiro gosta de carinho. Então a gente tem que cuidar dele com carinho. Aí eu falo para as crianças, como que a gente cuida do nosso dinheiro deles? Com carinho. É exatamente isso. Com carinho. A gente não faz exercício para ficar bem, para ter saúde, é exatamente igual. E tem que ter disciplina, né? Tem que ter disciplina. Sem dúvida. Você tem que planejar, que você tem que, né? Você tem que se organizar, e dinheiro é assim também. E eu descobri também que a prosperidade, ela é um direito de todos nós. Todo mundo tem direito à prosperidade. Se organizar
é a forma. Né? E o dinheiro também é muito emocional. Ele é totalmente emocional. Porque, além de... Porque ele supre a nossa ansiedade, né? Ele supre uma tristeza, uma decepção, uma frustração. Aí, se eu for triste no shopping, o que eu faço? Eu gasto. Gasta. Se eu for triste ao shopping, eu vou descontar no pobre do dinheiro, no coitado do dinheiro. Porque ele vai me trazer uma ilusão de aconchego, de afeto. Então, o dinheiro... E agora eu estou estudando, estou fazendo uma especialização em neurociência, educação financeira e neurociências. E a Legal. neurociência diz que nós nascemos limpos, puros. A gente vai se desenvolvendo a partir do seu crescimento. Então, tudo é treino. Tudo é treino. É como ir na academia, tudo é treino. Uhum. Se a gente consegue transferir para os nossos filhos, para as nossas crianças, sobrinhos, para a criançada no geral, lá na frente, né, eles vão ter uma noção melhor de como lidar com o dinheiro quando estiver frustrado. Em contrapartida, a gente também consegue transformar essa emoção negativa numa coisa positiva. Porque as emoções, elas são apostas do nosso cérebro. Né? As emoções são previsões, elas não são certezas. Então, a neurociência prega isso. Então, por isso que a gente tem que fazer o quê? Respirar. Porque nós somos seres humanos, a gente sente tudo. E quando a gente respira, a gente volta para dentro, volta para o coração, volta para você, que é onde mora as nossas virtudes. Quando você tem paciência, quando você tem esperança, quando você sente gratidão, o cenário muda completamente. Então, eu não vou gastar o meu dinheiro, que eu ganho com tanto carinho, e devo cuidar, porque eu quero suprir uma ilusão ou uma emoção negativa. Nós, adultos, a gente perde muito. No decorrer da nossa vida, a gente vai para um caminho ilusório. E deixamos a imaginação de lado. Uma coisa que as crianças têm muito forte. Porque imaginação é imagem em ação. Então, quando a gente perde esse contato com o imaginário, a gente cria uma ilusão na vida adulta. Então, assim, eu quero ter um carro, eu quero comprar um carro, eu quero ter uma vida mais tranquila, mas eu sigo no caminho ilusório. Eu não me imagino realizando isso. Então, quando eu faço esse exercício com as crianças, eles falam, nossa, eu já me vejo fazendo tal coisa. Uhum. Porque eles são muito criativos, eles usam muita criatividade e eles usam demais a imaginação. Então, aí, o que acontece? A ciência também já está comprovando que o pensamento ele tem força, ele tem magnetismo, ele emite uma frequência. E é nessa frequência que você vai realizar tudo que você pensar, tudo que você imaginar. Mas no campo da imaginação, não no campo da ilusão. Porque a ilusão é o que o nosso pensamento, que a nossa emoção cria para aquela determinada situação. Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara, se vocês estão conseguindo me entender. Né? Mas é basicamente isso. Então, assim, é mudar o nosso pensamento através das virtudes, através dos pensamentos positivos. A gente consegue, com treino, disciplina, mudar esse pensamento negativo sobre
qualquer coisa na nossa vida, não é só em relação ao dinheiro. Sim. Então, Enro, então o caminho disso seria justamente a nossa busca de conhecimento que ela deve ser constante, né? Então a questão de busca por livros, busca por literaturas em geral que falem sobre isso, a questão como tu falaste ali, para mim existe um paralelo muito grande com a tua inteligência emocional, ela está diretamente ligada com isso. A psicologia positiva também fala muito quanto à questão do pensamento. E então, assim, a gente precisa buscar esse caminho desse conhecimento e justamente para... E outra coisa, como é que... uma pergunta, então, daí, Rô, como é que eu consigo conhecer as minhas crenças? Né? Porque muitas vezes eu tenho a minha crença, mas ela não me é clara, né? Tipo, para mim, dinheiro é bom, mas ele não traz felicidade. Só que eu não sei se isso é uma crença, né? Então, como é que eu conseguiria, como que eu me descubro nessa situação, né? De ter uma crença e achar que eu não tenho. É vigiando os teus pensamentos e suas ações. É bem simples, gente. Não tem nada de complexo e de difícil. É ler um livro, é buscar informação, né? É conversar com outras pessoas. Isso são ferramentas muito boas para você compreender. Mas essa compreensão do teu autoconhecimento, você tem que fazer isso diariamente. Então, vigiar os seus pensamentos. Tá, mas você agora falou, por que para mim o dinheiro é bom, mas não traz felicidade? Então, você tem que retornar para você e ver por que você pensa dessa forma. O que te trouxe dessa forma? Né? Por que o dinheiro está relacionado à felicidade? Em que momento que você achou que não? Em que momento que você achou que sim? Né? Porque o que a gente tem que entender, e que foi nos pregado e nos ensinado errado, que o dinheiro é o objetivo. Não, o dinheiro é o nosso meio. É o meio de Exato. realizar nossos sonhos, né, nossos desejos, nossos investimentos, nossos estudos. Ele é o meio, mas foi nos ensinado que ele era o objetivo final. Tanto é que eu vou avançar mais um pouquinho para ficar mais claro. O dinheiro não tem nada a ver com a quantia, o quanto você ganha. Ele tem literalmente a ver com o que você pensa dele e quais são as suas emoções em cima dele. Então, assim, por que eu fui para esse lado das virtudes? Né? Além das crianças, eu tive 3 estudos de caso diretamente comigo. Que foi assim, em relação ao ganho, à quantia. Né? Eu tive 3 pessoas que trabalharam comigo aqui em casa, 3 pessoas maravilhosas, e que elas ganhavam relativamente bem menos que eu. Bem menos. Mas elas tinham uma capacidade de lidar com o dinheiro que eu não tinha. E eu fazia alguns questionamentos para poder entender. Isso até antes de eu estar me aprofundando no assunto. Elas tinham virtudes, muitas virtudes. Por quê? Porque elas não faziam só o que era necessário fazer para a sua função. Elas sempre davam um pouquinho a mais. Ou seja, se fosse às vezes deixavam coisas prontas para mim e não era função delas. Às vezes elas faziam coisas para mim fora do horário de trabalho que não era função delas, mas elas faziam porque eram pessoas gentis. Elas gostavam de ser úteis, elas se sentiam bem com aquilo. E eu uma vez tive uma das
das minhas que se tornaram mães para mim, um dia elas falaram assim para mim, no final do ano a gente vai para a praia com a família. Aí eu olhei, olha só a ignorância da pessoa aqui. Olhei para ela e falei assim, mas não me diga que você vai trabalhar. Daí ela olhou para mim, não, mas quem disse que eu vou trabalhar? Eu falei assim, pensei que a senhora ia trabalhar com alguém, né, que a senhora atende. Aí ela falou, não, eu tenho casa na praia. Eu vou com a minha família. Aí eu fiquei com tanta vergonha que eu falei para ela, senta aqui e me explica direitinho isso aí. Como é que a senhora faz? Por quê? Ela era analfabeta. Ela não sabia ler e escrever. Mas ela entendia muito bem de dinheiro. Muito, muito bonitinha ela, assim, sabe? E por isso que também o dinheiro não tem a ver com intelectual, ou com conhecimento. Tem a ver com o coração mesmo. Tem a ver com o jeito que você trabalha com ele. Né? Aí ela falava assim, não, Rose, hoje eu me dou o luxo de ir para a praia todo final do ano. Porque eu, no início, eu trabalhei, né, construí minha casa, aí depois, quando construí, eu consegui mais um lotinho, construí outra casa, e depois eu trabalhei, e construí outra casa, e trabalhei, e construí outra casa. E ela foi me dizendo isso, né? Então, assim, ela foi adquirindo sabedoria, que é uma outra virtude também. Ela foi adquirindo virtudes no decorrer da vida dela. E ela fazia coxinha, ela me trazia. Aí um dia ela me trouxe coxinha, eu falei assim, olha, eu não como coxinha porque eu sou vegetariana. Ela, é? Falei, sim, é. Mas eu vou deixar aqui para as crianças, muito obrigada. Uma coxinha de mandioca maravilhosa. E na semana seguinte, ela me trouxe uma coxinha vegetariana. Que legal. Então, assim, é sempre o servir com amor, pensar no outro com amor e cuidar do seu dinheiro. Não tem como também você sair torrando por aí e querer ter um monte de coisas. Né? Então, a organização, a disciplina e o planejamento, do jeitinho dela, ela fazia. E eu tenho um outro exemplo de uma outra pessoa que pediu ajuda para mim que ganhava muito bem. Muito bem. Só que o que aconteceu? Ele não tinha patrimônio, ele só tinha dívidas. Porque ele tinha que estar numa posição de status, ele tinha que manter aquele status. Uhum. Ele ganhava 50 mil, mas devia carro, devia casa, devia carro dos filhos, ele devia... Aí quando ele me chamou para dar uma consultoria para ele não tinha nem dinheiro para me pagar. Para você ter uma ideia. Então, uma pessoa que ganha 50 mil e uma pessoa que ganha 1.500 por mês, qual que é a diferença? De uma pessoa completamente estudada, de uma pessoa que não teve oportunidade de estudar. Então, o dinheiro não tem nada a ver com isso. Ele tem a ver com como você trata ele, como você lida com ele. Não é? Então, assim, é ilusão, né? É a ilusão com a sabedoria. Exatamente. É a ilusão com a sabedoria. Não tem outra coisa. Então, assim, é muito, muito legal. E foram duas pessoas que trabalharam comigo que agiam dessa forma. Elas eram pessoas simples, analfabetas, mas cada uma tinha lá sua reservinha. E elas se aposentaram assim, chegaram um dia para mim e falaram assim, Rose, eu não vou poder mais vir te ajudar porque eu vou me aposentar. Eu já consegui a minha aposentadoria. Eu me aposentei pelo governo, mas eu tenho a minha reserva que vai me suprir. Então, ou seja, eu não vou diminuir o meu ganho, porque vou me aposentar. Eu achei aquilo tão magnífico, tão sábio, tão exemplar, que eu fiquei realmente com vergonha. Falei, nossa, mãe do céu, né? Que chapuletada. Aí eu quase peguei ela e levei lá para o outro lá e falei assim, olha, aprenda, trouxe ela aqui para me ajudar. Aprenda com ele.
E não tem outra forma. A gente tem que se organizar financeiramente. A gente tem que se empoderar. Saber quais são os nossos gastos, quais são os nossos custos, que vida que a gente leva. Eu descobri também que essas duas senhoras, elas não tinham vida de custo alto, né? Mas não é porque elas não queriam ter, é porque não fazia falta. E conheci outras pessoas também, já de nível mais elitizado também, que é a mesma coisa. Eles vivem bem, mas não tem grandes custos. Então a gente tem que encontrar esse equilíbrio financeiro. Eu acho que é bem a questão dos valores, né? Principalmente dos valores, né? O que tu visualiza, quais são teus valores? Porque, que nem reforçando o que tu falou, eu não preciso de muito dinheiro para viver, né? Eu não preciso viver de status, né? E saber aquelas coisas, procedimentos básicos, né? Partindo de um princípio de treino, eu preciso ter uma organização, começo, meio, fim, né? Qual é o meio? No caso aqui, o meio para eu ter alguma realização é o dinheiro, né? O dinheiro, esse é o meio para eu poder viajar, para eu poder comprar o tênis que eu quero, para poder andar com a moto que eu quero, para poder fazer as coisas que eu quero que o dinheiro pode me proporcionar. E no exercício é a mesma coisa. Para me gerar saúde lá na frente, eu preciso ter uma prática de exercício regular. E com o dinheiro eu vou fazer esse mesmo paralelo. Eu preciso cuidar das minhas entradas, saídas, como que isso está vindo, como que eu estou gastando, né? Aonde que eu preciso controlar, quando que eu posso usar um pouco, eu posso, a grosso modo, esbanjar um pouco mais. Hoje eu vou sair e vou tomar uma cerveja que eu nunca tomo, que ela custa mais caro. Então, os pequenos prazeres, né? Sim. E outra coisa, eu pegar vi um comentário da Daisy lá atrás, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, bem lá atrás. Daisy fugiu. Então, pegar um comentário aqui da Laís, aqui, que... A diferença de ter e ser, a Daisy colocou aqui. Uhum. A diferença de ser e ter, exatamente. Primeiro eu preciso ser. Então, é esse equilíbrio que a educação financeira prega. Ser, fazer e ter. Então, eu sou uma pessoa que acredita que o dinheiro, ele é um meio e que ele vai me ajudar sim. Ele é só um meio para fazer tudo o que eu preciso fazer, né? Eu preciso me organizar, me planejar, ter disciplina, é o fazer. Para ter. Depois do ser, depois do fazer, você vai ter. Então, existe esse equilíbrio. Inclusive, o meu professor de pós, ele diz que a educação financeira é uma ciência humana que busca autonomia, fundamentada por uma metodologia baseada no comportamento. E o objetivo é construir um modelo mental que promova sustentabilidade, que crie hábitos saudáveis e que proporcione o equilíbrio entre o ser, o fazer e o ter, com escolhas e realização de sonhos. Então, ele fala muito assim, ele sempre lembra dessa frase, ele sempre fala essa frase na nossa aula. Aham. Desculpa. Pode falar. Desculpa te cortar, tem um comentário aqui do tá como um mofo alt, definir as prioridades. Oi, Eda! É a mãe do meu aluninho, a mãe do meu aluno, do Felipe. Felipe Martins. Legal. Então ela colocou aqui, definir as prioridades da vida e sabedoria. Definir as prioridades da vida e sabedoria para investir tempo e recursos conforme essas prioridades. Exato. A Laís comentou também, uma vez eu li, riqueza é ter em abundância aquilo que lhe é essencial, né? Então, acho que essa definição de riqueza ela é muito boa.
A Leiloca, ela também falou como você se relaciona com o dinheiro, né? Essa relação, ela faz muita diferença, né? Então, Rô, eu acho que a gente está se encaminhando para o final aqui, na verdade, para o final do nosso tempo, tá? Tem a ver com o pessoal aí. Pessoal, tem alguma dúvida? Então, esse é o momento aí de fazer de tirar aquela dúvida, aproveitar a Rô aí para tirar qualquer dúvida que tenha. Então, mande a pergunta aí. A gente tem... Fica... A educação financeira tem umas 5 horas de live. Nossa, é muita coisa, né, Rô? Então, dá para ficar... Eu diria que dá para ficar bem mais que 5 horas conversando, inclusive. Então, antes de terminar, eu vou dar uma dica para o pessoal de como se organizar. Como que a gente se organiza? Tem 6 passos na educação financeira para você se organizar. Tem vários especialistas que dão várias dicas, mas eu gostei mais desse, que é uma dica que eu fiz um curso com o Paulo Vieira, e eu gostei muito, né? Então, assim, a primeira dica: se pague. Atenção, pessoal, ó, isso é bem importante, ó. Papel e caneta aí, anote. Primeiro passo: se pague. A gente não se paga. A gente pega o dinheiro e vai pagar as contas. E a gente faz tudo as outras coisas, mas a gente não se paga. Por que a gente tem que se pagar? A gente que trabalhou. Então, 5% do que você ganhar, você se paga. Certo? Porque daí são métodos de treinamento para a tua mente. Para ajudar nessa transformação do seu pensamento. Tá? Doar 10% do que você ganha, você doa. A gente só dá aquilo que tem e é dando que se recebe. Então você informa também para teu pensamento, para o universo, né, para Deus, ou para quem você acreditar, ou se você não acreditar, enfim. E você ajuda. Dinheiro gosta de ajudar. Dinheiro gosta de movimento. Então doar é extremamente necessário. Tá? Pague suas despesas com 60% do que você ganha. Adeque o seu custo a 60% do que você ganha. Não passe mais disso. Então, água, luz, telefone, casa, combustível, escolas, tem que estar dentro desses 60%. Tá? Crie uma reserva estratégica. Nós estamos vivendo numa pandemia. Nós não temos o hábito de ter uma reserva estratégica. Então, 10% do que você ganha, você vai criar essa reserva estratégica. Certo? Então, é para emergências. Tem gente que fala reserva de emergência, mas reserva de emergência, eu mudei, porque... eu mudei não foi na aula do professor que eu gostei muito. Remete à necessidade, né? Remete ao desespero, a uma coisa ruim, né? A um acidente, sabe? Então, não. Então, é reserva estratégica, tá? São 10% também. Gostei dessa. Tá? A reserva estratégica, ela tem que ser 5 vezes o valor do que você ganha. Então, se eu ganho 1.000 por mês, a minha reserva tem que ser 5.000. E eu não vou mexer nessa reserva porque ela é estratégica. Deixa ela lá. Então, eu consegui atingir os 5.000, eu não vou deixar na poupança, né, gente? Nunca se falou tanto investimento nesse país como se fala agora. Eu vou procurar, vou entender e vou investir, tá? Fiz a minha reserva estratégica, vou preparar para o investimento. 10% por mês. Tem investimentos que você pode fazer a partir de 30 ou 40 reais. Mas 10% você vai estudar, você vai entender. Vai lá pesquisar, né? Qual que é o investimento, para que é bom, se você quer para o teu sonho, se você não quer, você vai fazer isso. E abundar. O que significa abundar? Você vai fazer o que você quiser com esses 5%, né? Também. Tá? Porque você vai... Por que esse abundar é importante? Além de você se pagar. Você vai informar para teu cérebro, para tua mente, que você tem dinheiro sobrando.
Porque a gente é aquilo que a gente pensa. Se eu penso que não tenho dinheiro, mais dinheiro eu vou ficar. Mais na escassez eu vou ficar. Então, é um jeito de você se proteger. Então, ficam esses 6 passos. E uma outra coisa que nos ajuda muito a mudar o nosso olhar para o que nos falta. Sermos gratos. A gratidão, ela é um pilar da educação financeira que é muito importante, gente. Então, não é ser grato antes de dormir e ficar lá, ai, obrigada. Não. É ser grato mesmo. É escrever. É desenhar. Eu costumo falar para as crianças desenhar. Mas é escrever. Escrever. Principalmente agora nessa pandemia. Quando você aciona o teu coração de gratidão, quando você se conecta com ele, fica mais suave. Agradecer tudo, agradecer o seu físico, a sua saúde mental, a sua saúde dos filhos, a sua cadeira, a sua geladeira, a sua comida, sabe? Ser grato. Temos que agradecer toda hora, porque ajuda a nos aliviar e ajuda a mudar o nosso pensamento. Então, assim, a gratidão ela é muito, muito, muito importante. Eu falo para as crianças lá, a gente tem na escola o caderninho e o potinho da gratidão. Então, ao final da aula, a gente escreve alguma coisa do que foi legal naquela aula ou do que foi legal naquela manhã. E a gente escreve e põe no potinho. Ao final do ano, a gente abre e a gente vê o quanto... Quanta coisa boa aconteceu e a gente não percebe, porque a gente está focado nas desgraças, a gente está focado no que está acontecendo, nessa pandemia, e que está morrendo, e que medo, e que, entendeu? Não. A gente só tem que se cuidar, né? Fazer o que tem que ser feito, fazer a nossa parte. Pessoas virtuosas, elas fazem a parte delas, né? E a gratidão ajuda muito, muito, muito nisso. Né? Uma última dica. Para as crianças, eu trabalho um pouquinho diferente. Bem rápido aqui, para a gente não se estender muito. Exatamente isso que nós estamos indo. Tá aí, né? Os cofrinhos são 60% para as despesas deles. Bala, chiclete, tudo que eles ganham, eles têm que fazer essa reserva. 20% para os sonhos, 10% para as reservas estratégicas e 10% para doar, além do potinho da gratidão. Certo, pessoal? Outra coisa também. Nessa planilha ou nesses gastos, coloquem lá despesas, sonhos. Porque nós temos o costume, o hábito de deixar os nossos sonhos por último. Então, eu compro tudo, eu faço tudo pelos filhos, eu faço tudo pela casa, depois eu vou pensar no meu sonho. Aí o sonho fica sempre para depois. Então, antes de tudo, né, seguindo esses passinhos que eu passei para vocês, se pague, doe, despesas, a reserva estratégica, os sonhos, os investimentos dos sonhos. Recebeu, já separa o quanto você vai... Por isso que a gente tem que pensar e imaginar o que a gente quer, o sonho que a gente quer. Eu quero ter um carro novo. Se imagine nesse carro, se sinta nesse carro. Vá na concessionária e veja esse carro, namore ele. Veja, se planeja. Eu preciso de 10 mil reais para comprar esse carro. Quanto que eu vou separar? 10% que eu ganho eu vou separar para comprar esse carro. E ter a virtude da paciência de esperar para comprar. Por que a gente se endivida? Porque a gente deixa o sonho por último e a gente vai fazendo tudo antes e não sobra o dinheiro para o sonho. Mas aí um dia você passa na frente da concessionária, está lá uma placa, paga em 60 meses. Você entra e compra. Porque você quer realizar um sonho teu. Você quer ter um carro zero. Hein, Rô? Eu acho que é a questão que tu comentaste antes, pela questão dos passos ali, ele resume isso, eu acho que é a programação, né? E tem uma máxima que diz, né, que tudo que tu foca, amplia. Então, no que eu estou visualizando, isso vai... Se eu quero um carro vermelho, né, que a gente chama de SAR, Sistema de Ativação Reticular, isso faz com que tu veja um carro vermelho sempre.
né? Então, eu preciso, além de ver, eu preciso me programar. Como que eu vou chegar nesse objetivo, né? Então, como é que eu vou fazer minha programação? E um dos passos, uma das formas é justamente seguir essa orientação que tu falou ali dos 6 passos, né? Tá trabalhando Isso. com isso. Então, como a gente está chegando no final a Eloca falou ali, pulando etapas, né? O que a gente não pode fazer é justamente pular etapas. Existe um caminho a ser seguido, né? E para que eu consiga chegar de uma forma saudável, de um ponto a outro, eu tenho um certo caminho que eu tenho que percorrer, eu não tenho como burlar isso, tá? Então, ele precisa ser seguido. Primeiro, Rô, então eu quero agradecer a audiência de todos que estão aí conosco até agora. Até agora a gente até passou um pouco do nosso horário, né? Ai, desculpa. Segundo, não, sem problema. Agradecer é que o assunto faz com que isso aconteça, né? Então, É verdade. primeiro, e outra, agradecer a tua disponibilidade, Rô, para estar trazendo um pouco do teu conhecimento para nós. É muito, como eu falei no começo da live, é muito enriquecedor esses momentos, né? A gente precisava ter um pouco mais de tempo, então vamos deixar já para um futuro aí a gente agendar um outro bate-papo também, tá? Então, eu fico, para quem queira conhecer o estúdio, tá? Fica aqui no Água Verde, deixa o seu like, essa live vai ficar gravada por 24 horas. Rô, rapidamente, onde é que o pessoal pode te achar? Eu estou lá na Interpares, mas também dou aulas particulares, dou aulas em empresas, dou aula para criançada, faço uma consultoria para família. Tô por aqui, tô no Instagram, tô no Face. E pode Legal. me... No Instagram no Oi? Instagram é professora, É Prof. Rogodói, né? Isso, Prof. Rogodói e no Face também, tá? E daí, numa outra oportunidade, a gente fala mais sobre as crianças, que é muito importante a gente passar esse ensinamento para elas. Exatamente, para que as crenças delas sejam bem melhor que as nossas. Com certeza. Porque eu tive bastante dificuldade com meus primeiros alunos, e ainda tenho com alguns de início, assim, nas primeiras aulas, eles não querem fazer aula de dinheiro. Eles falam que é muito chato. Mas depois do primeiro mês, aí quando eles me veem, eles falam, prof, a gente vai falar sobre dinheiro. Eu falo para eles, vocês não gostam de mim agora, mas daqui a uns 10 anos, uns 15 anos, vocês vão sempre lembrar de mim. Vão gostar. É aquela coisa, né? É como as coisas são apresentadas, né? E depois que vai se descobrindo os porquês, as coisas ficam muito mais interessantes. Então, Rô, como diz a mais Daisy... uma vez... Oi? E como diz a Daisy, uma frase que eu levo comigo, é de pequeno que a gente aprende a ser grande. Exatamente. Então, Rô, mais uma vez, quero agradecer a tua participação, a tua disponibilidade. Mais uma vez, agradecer a todo mundo, né? Um último comentário aqui. Agora vindo os comentários. Que loucura. Então, loucura. No fundo, não é falar de dinheiro, é falar de autoconhecimento. Exatamente. De falar de dinheiro também. Também é importante, Paulinha, falar de dinheiro, que o dinheiro é bom, que o dinheiro é um meio de fazer as crianças conhecerem o dinheiro, de pegar, de tocar, é importante também. Não podemos pular. Isso é o dinheiro como meio, né? É o dinheiro como meio, não o dinheiro como fim, que nem tu falou em algum momento da live. Ela gosta do visual, então a gente tem que fazer a criança tocar no dinheiro, ela ter isso disponível na vida dela, trazer a criança para conversar sobre o planejamento familiar, envolver a criança, é muito importante também. Exatamente. Então, Rô e pessoal, muito obrigado. Obrigada. Um ótimo resto de semana. E gostem de dinheiro, né, Rô? Sim, por favor. Mas com carinho, hein? Com carinho. Com
pouquinho. Um beijo para todo mundo. Muito obrigado, então. Um abração. Uma boa Obrigada, noite. viu? Obrigada pelo convite. Foi uma honra estar aqui.